Como se aproximar de Deus? Quando você entende que Ele é o tudo na sua vida, é o tudo no universo. Quando você se acha que você pode ir sozinho, você então vai entender que não precisa de Deus. Seus dias vão ser guiados por você. Eu faço tudo, eu corro de tudo. E muitas das vezes é por isso que Deus às vezes traz os problemas na sua vida. As doenças, as enfermidades, os acidentes, os maus acontecimentos. Que é para muitas das vezes te mostrar, olha, você não está no controle de tudo. Eu sim estou no controle de tudo. Então não espere acontecer certas coisas para se aproximar de Deus. E entenda que tudo que Deus criou, tudo que está ao seu redor agora foi Deus que criou. E principalmente o seu corpo foi Ele que criou. Como o salmista Davi disse, de uma forma tão assombrosa eu fui criada no ventre da minha mãe. Os ossos foram formados. Quando você entende isso, você consegue entender a soberania de Deus na sua vida, na vida de todos. É Deus que rege o universo para que o sol apareça todos os dias, para que a lua apareça, as estrelas apareçam. É Deus que rege os animais, os pássaros, as folhagens. Até essa folha que está aqui atrás, é Deus que faz nascer uma a uma. E vai nascendo uma a uma para que ela venha embelezar todo o ambiente, embelezar a natureza. Deus, ele se encarrega de tudo. E você não precisa se preocupar nem com o batimento do seu coração. Você sempre tem que trazer essa memória, essa gratidão, talvez eu diria, para que você possa se aproximar do Criador e não questionar o Criador. É como se o barro ele falasse pro Criador: por que você não me fez assim? Por que você não faz assim? Por que você não me coloca na prateleira tal, na prateleira tal? É como se o vaso falasse, mas é você aceitar como o Criador te criou, aonde ele te colocou, de que forma ele te fez. É saber que ele está acima de você, que Deus está acima de você. E quando você entende isso, você coloca ele como prioridade. É muito fácil falar que Deus, entregar nossas primícias para Deus, mas existe algo mais forte do que dinheiro, existe algo mais importante do que dinheiro. É o seu tempo. Quando você entende que 10% do seu tempo para Deus é valiosíssimo, o seu tempo para Deus, a premissa do seu dia, os 10% do seu dia, do seu tempo para Deus, para você orar, para você meditar na palavra, para você se conectar com a fonte que é Deus, com o Espírito Santo. Isso é mais importante. Se aproximar de Deus é entender que Ele vai reger a sua vida, vai guiar a sua vida. Davi, me veio à memória isso agora. Engraçado que Davi, ele perguntava tudo para Deus. Deus, vamos pra guerra? Sim, não. Deus, a gente vai pra guerra. A gente vai vencer essa guerra? Vai, não vai? Davi perguntava tudo. Deus, agora a gente tem que ir pra onde? A gente tem que ir pra cá? A gente tem que fazer o quê? Davi perguntava tudo. Mas Davi não perguntava nada relacionado às mulheres que ele deveria casar. E exatamente nessa área, talvez Davi deveria achar, não, nessa parte eu me garanto. Casamento, mulheres, eu me garanto. Nessa parte, Deus não precisa se infiltrar. Nessa parte, tá tudo bem. Né? Davi talvez pensaria, Laura, pra que eu vou colocar Deus, perguntar se eu devo casar com ela? Não, eu me agrado da mulher e aquela que eu posso casar. Posso bancar ela, né? E exatamente nessa parte que Davi ele colhe frutos ruins. Ele não quis colocar Deus até no pequeno assunto que para ele talvez seria pequeno, para Deus se envolver, mas para Deus era importante. E aí a gente vê uma história totalmente contrária a essa de Davi.
que é a história de Abraão com Sara. Eu falo que foi a história em que Deus se envolveu numa briga de casal. Em que Sara fala para Abraão mandar Agar embora com o filho, com Ismael. Manda Agar embora, Ismael vai embora também, porque ela fica falando algumas coisas, o filho dela fica zombando. Manda eles embora, manda eles embora. E Abraão ficou meio assim, será que eu amo? Será que eu não amo? Abraão pegou esse pequeno problema, que talvez seria um pequeno problema para muitas pessoas, e levou para Deus e falou, Deus, Sara tá me pedindo para mandar Agar embora e o filho. E o que Deus fala? Escuta, Sara, escuta o que ela lhe pediu, faça isso. Deus se envolveu até numa briga de casal, e é engraçado, pois é, Deus se envolveu, porque ele também estava futuro de nações, estava sendo resolvido o futuro de nações, se é que você não sabe. Mas Deus, ele se importa com cada detalhe da sua vida, cada detalhe. Querer se aproximar de Deus é isso, é você trazer Deus para cada detalhe. Um simples detalhe, Deus, ele se importa e ele quer saber. Ele quer ouvir, ele quer te guiar. Porque para Deus ele vai deixar. Ele deixou Davi, vai Davi, casa com quem você quiser. Vai ele. Uma hora a gente se encontra. Uma hora a conta chega. Ele nunca que vai parar a sua decisão, a sua escolha, nunca. Ele vai deixar. Vai deixar você fazer. Agora, quando não fica mais fácil quando você fala, Deus, me guie. Deus, me ajude. Deus, o que eu faço? Para você não colher as consequências. Então sempre pense que se aproximar de Deus te livra de grandes enrascadas na vida. Porque ele é o Criador. Ele é quem melhor que o Criador para conhecer a própria máquina que fez, né?